Está no ar o nosso Beco de Ofícios, o programa realizado pelo Clube Recreativo Atibaiano com a proposta de levar conversas interessantes com artistas e intelectuais da nossa região. E hoje aqui comigo um quarteto da pesada de pessoas incríveis. Começo aqui apresentando o nosso Márcio Zago, artista plástico, nossa jornalista Araceles Stamatil, nossa fotógrafa Aline Nakamura e o ex-prefeito historiador Gilberto Santana. Todos nós, inclusive euzinha aqui, fazemos parte do coletivo André Carneiro e está chegando aí a 10ª edição da Semana André Carneiro. Vamos falar mais sobre esse assunto aí no final da entrevista. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Maravilha. Márcio, conta pra gente quem foi esse tal de André Carneiro. O André Carneiro nasceu em Atibaia. Acho que é um dos artistas mais importantes aqui que o município teve, né? Pela projeção que teve, pela projeção que deu à cidade, né? E em áreas diferentes. Ele foi um multimídia, né? Antes desse termo, inclusive, ser usado, né? Ele atuou na área de literatura com muita competência, tanto na poesia como na ficção. Ele é considerado um dos mais importantes, né, do começo, né, da ficção científica. Ele não é o primeiro, mas ele é um dos mais importantes em termos literários, assim, né, pela qualidade literária e tal. Na poesia também ele é muito reconhecido, né, pela obra poética dele, tem vários estudos. Na fotografia, ele é considerado precursor da fotografia modernista no Brasil, né? No cinema, ele também ele pesquisou, né, ele aprofundou na questão do cinema, ainda morando em Atibaia, novo ainda, com 30 e poucos anos. Coisas assim muito esteticamente muito avançado para a época, né? Na fotografia, cinema, artes plásticas também, ele desenhava muito bem. Enfim, era um artista completo, né? E fez um trabalho bacana de fazer um intercâmbio entre Atibaia e a capital, e, né, os meios intelectuais, artísticos da época, né? Ele trouxe para cá, além do Oswald de Andrade, que virou amigo dele, estava sempre aqui, inúmeros outros, né? Aqui, por exemplo, no Clube Recreativo, ele promoveu uma exposição de arte moderna que veio as pessoas que são referências aí das artes plásticas hoje, né? A Anita Malfatti veio pessoalmente aqui com obras também originais, não eram cópias, né? Eles trouxeram, até o André sempre falava isso, que hoje nenhum museu mais teria condições de pagar nem o seguro, né, das obras que vieram para cá, porque ele trouxe a nata das artes plásticas, né? Na área de fotografia também, ele trouxe o pessoal do Cine Clube, né, Bandeirantes para cá, que é onde surgiu, né, o movimento modernista. Eles fizeram excursões pela cidade, né? Então ele tem uma importância porque ele não só projetou a cidade com o nome dele, mas a própria cidade, né, atuando. Ele atuou aqui no Clube Recreativo, ele foi diretor de cultura nos anos 70, ele participou do SADA, né, que era a Sociedade de Amigos de Atibaia, que promoveu inclusive a questão de Atibaia como ligada à questão turística, né, das águas, tudo ali. Ele atuou também nessa parte, né? Então foi uma pessoa muito importante para a cidade. Acho que tem que ser conhecida, né, a obra, a vida, né? Então essa é a intenção da semana, tá promovendo o nome do André, né? Sim, muito bacana. E você, há 10 anos, coordena essa Semana André Carneiro, que é tão importante também esse registro de memória para as pessoas, não só as pessoas mais velhas, mas também as pessoas mais jovens que pretendem conhecer esse artista, né?
A gente está fazendo agora 10 anos da primeira semana, né, que foi 2014. Ele veio, né, inclusive. Foi assim, eu tinha uma relação com o André, cada final de ano ele vinha para cá e a gente se reunia, né? Gilberto também encontrei várias vezes lá, ele convidava as pessoas e assim, eu tinha bastante amizade também com o filho dele, né, com o Maurício, e me incomodava muito o fato do André ser desconhecido na cidade, né? Então, eu fiz essa proposta com a prefeitura, na época era o Charles Giraldi, que era diretor de cultura, e gostaram da ideia, pagaram a passagem para o André, ele veio para cá, e foi a última vez que ele veio para a cidade, né? Depois disso, uns 3, 4 meses depois, ele faleceu. Então, foi assim, para mim foi muito legal também ter feito esse link, né? Porque ele tinha ele queria, né, assim, ser reconhecido como todo mundo, né? E então recebeu uma placa do prefeito e tal, foi bem legal. Nossa, que bacana, né? Agora, nossa Aline Nakamura, fotógrafa também aí, faz parte do coletivo André Carneiro. Conta pra gente um pouco da importância do André Carneiro para a fotografia no Brasil. Então, na fotografia, o André Carneiro, ele fazia parte do Fotocine Clube Bandeirante, em São Paulo. Então lá ele teve contato, né, com muitos fotógrafos, inclusive sua irmã também, Dulce Carneiro, fez parte também desse Fotocine Clube. E o que eu acredito é que ele estava envolvido com várias pessoas, artistas, que estavam interessados, né, nessa linguagem mais expandida, assim, no sentido assim, experimentando. Era um momento que estava acontecendo muitas coisas, né, mas eu penso no concretismo aqui também. Então, foi um momento da fotografia em que ele foi alçado a categoria de arte, foi elevado, né? E ele fez parte desse movimento. E eu penso no André e na Dulce, eu trago aqui a Dulce também, porque ambos os irmãos foram essenciais na fotografia. Eles trouxeram os artistas e os fotógrafos aqui para Atibaia, como o Márcio falou. Então, de certa forma, eu acredito que o André levou a Atibaia, a nossa paisagem, o nosso cotidiano, né, para fora, né? Enfim, nesse sentido. Então tem toda uma expressão, né, que se deu não só no Brasil, mas internacionalmente também, não é, Aline? Exato. E tanto que tem fotografia dele que faz parte, né, da Tate Gallery e do MoMA. Peço desculpas aqui pela pronúncia, mas ele tem fotos não só aqui, mas fora, né? É um motivo de grande orgulho para nós. Incrível. Agora, a jornalista e memorialista Araceli Stamatil também fez alguns trabalhos com o André, alguns trabalhos editoriais, então teve toda uma convivência pessoal. Conta pra gente, Celita, como é que foi essa convivência com o André Carneiro? Então, também como o Márcio disse, eu conheci o André Carneiro desde sempre, de criança, não tinha contato com ele. Mas, uma época, eu até foi no Clube Recreativo, conversei com ele, e ele estava na Secretaria de Cultura de São Paulo, como, acho que mediador, e fazendo um trabalho lá. Eu acabei tendo um contato com ele lá em São Paulo, mas isso foi, assim, uma época, né? Eu era bem jovem ainda. E isso passou depois,
quando eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura aqui em Atibaia, no museu, eu fui contratada para editar livros, e eu estava pensando, por que o André Carneiro não é conhecido aqui em Atibaia? Então, eu achei assim um absurdo isso. E tínhamos umas sessões de curta Atibaia que eram sobre cinema, né, curta-metragem. Então, eu falei com o diretor de cultura e trouxemos o André de Curitiba para cá, para ele apresentou os filmes, um Cinitar, foi muito legal. E eu fiquei levando ele para cima e para baixo, que ele queria ver Atibaia, coisas, o que estava acontecendo, conhecendo o centro de convenções e tal. Bom, logo depois eu fiquei sabendo por um assessor meu lá do museu, o Antônio Norberto, o Toninho, que conhecia bem a biblioteca, que tinha uma coletânea de jornais tentativa que foram editados pelo André, pela Dulce e pelo César Mêmulo Júnior, em 1952. Aí eu fui atrás, peguei a coletânea. Quando você abre logo o prefácio do primeiro número é do Oswald de Andrade. E daí você vai vendo todos os originais, como de Vinícius de Moraes, como Carlos Drummond de Andrade, enfim, todos os nomes mais importantes da literatura brasileira e portuguesa estão lá no Tentativa. Aí eu fiquei vendo que não era que ele pegava textos desse pessoal e publicava. Esse pessoal mandava os textos, eram originais. E foi um jornal assim que movimentou a cultura numa época, uma geração de 1945 que estava muito sufocada pela ditadura do Getúlio, todo aquele período horroroso que passaram, guerra e tal, e essa força cultural emergiu e explodiu no Tentativa, porque eles não tinham foi uma vitrine para muitas pessoas. A Lígia Fagundes Telles, enfim, é uma coisa assim, é uma joia literária. Aí eu peguei aquilo e comecei a tentar fazer edição e tal, pesquisar, procurar as pessoas que estavam vivas, que escreveram ali. O único que eu achei foi o Alberto Dines, que era um grande jornalista, e ele ficou encantado de poder participar. Ele também fez um texto para o livro e consegui editar o Tentativa. Logo depois, falando ainda, aí eu fiquei falando muito com o André por e-mail, aquele tempo era e-mail, e falávamos quase todo dia. Foi uma convivência muito boa, muito, muito enriquecedora. E logo depois eu consegui também editar um livro de poesias dele, Os Quânticos da Incerteza, que foi poesias compiladas por um amigo dele, e fiquei conhecendo também a parte poética dele, que é perfeita. Ele era um perfeccionista da poesia. E nós tivemos assim esse tipo de convivência, né? Assim, bem se falando ao longe, quer dizer, foi mais online. Uhum. E infelizmente no dia que foi feito o lançamento do livro, foi uma noite muito fria, não teve muita repercussão, não conseguimos, não sei,
não conseguimos assim divulgar muito, mas foi bastante gente e as pessoas gostaram. A gente vê que o André tinha amigos aqui em Atibaia. É que a maioria das pessoas realmente não conheceram o André. É uma pena, e eu acho que o trabalho do coletivo tem que ser esse. Mostrar que nós tivemos um grande artista, assim, completo, que isso valoriza a cidade e nos dá autoestima, né? Mas foi essa convivência que eu tive com o André. Muito bom. Lembrando aqui que o Jornal Tentativa, na época, foi considerado o maior jornal literário aqui do Brasil, né? Em terras brasileiras. Agora eu passo um pouquinho a palavra para o Gilberto Santana, que eu sei que ele anda fazendo aí uns estudos comparativos entre a figura do André Carneiro e do Joviano Franco, procurando semelhanças. Então, Gilberto, fala um pouco para a gente, conta aí para o público jovem que às vezes não conhece quem foi também o Joviano Franco, né? E quais são esses seus estudos aí que você anda fazendo sobre as semelhanças entre os dois? E fazendo um estudo sobre os primeiros tempos da literatura atibaiana, eu comecei lá então com o Joviano Franco da Silveira e vou até o André Carneiro nesses primeiros tempos, né? Que é exatamente são 50 anos do século XX e mais um pedacinho do século XIX. Mas, então, para fazer essa pesquisa toda, eu tive que buscar, tive que saber da biografia de cada um que eu estava pesquisando, etc. E notei, interessante que eu notei uma semelhança muito grande da biografia do Joviano Franco da Silveira e a biografia do André Carneiro. E me chamou a atenção, né? Porque eu acabei escrevendo tudo isso aí. Como é que as coisas aconteceram? O Joviano nasceu lá em 4 ou 5 anos depois da proclamação da República, né? E veio a falecer em 1917. André Carneiro nasceu em 1922 e faleceu em 2014. O André teve uma vida longa e o Joviano teve uma vida muito curta. A pergunta, mas qual é a semelhança que pode existir? Tem muita semelhança. Então, primeiro, talvez a mais importante, né? O André era filho de espanhol, ou neto de espanhol, era descendente de espanhóis. O Joviano também era descendente de espanhóis. E o que isso é importante nesse momento? É importante porque os espanhóis, aqui no Brasil, eram liberais. Eram pessoas que aceitaram a República, né? A República, a Revolução Francesa é uma revolução liberal. Então eles têm uma outra visão, um outro temperamento. É claro que isso vai influenciar seus filhos, essa visão do mundo. Então já tem uma primeira semelhança dos dois, né? Os pais eram comerciantes, eram industriais, pessoas de uma certa posse, faziam política. O pai do André, por exemplo, foi vereador em Atibaia por muitas legislaturas. O pai do André estava ligado a outra família de espanhóis, que eram os Alvins, que tinha essa... E os portugueses, as pessoas que não faziam parte desse grupo de pensadores, eram portugueses ligados à monarquia, ligados ao conservadorismo. Então percebe que isso é muito importante. Então os dois nasceram num lar muito parecido, muito iguais, né? Tiveram uma formação familiar muito igual, muito parecida. E o que vai acabar acontecendo? Como eram famílias relativamente abastadas, o Joviano estudou no grupo escolar José Alvim. O André Carneiro estudou no grupo escolar José Alvim. Joviano estudou em São Paulo, no colégio arquidiocesano dos Maristas, lá na Vila Mariana. André Carneiro estudou nesse mesmo colégio.
Épocas diferentes, vamos ficar atentos, são épocas diferentes. Mas o percurso é mais ou menos o mesmo. Joviano fica doente, muito jovem, ele é obrigado a largar os estudos e voltar para Atibaia. E aqui, ele é muito jovem ainda, né? Ele vai se dedicar a escrever poesias, a literatura, e vai usar o jornal O Atibaiense, né, como o repositório da sua arte, dos seus escritos, né? O Joviano nasceu em 1894. O André nasce em 1922. Certo? Então o que acontece? É uma distância de 20 e tantos anos de diferença. Mas a vida deles foram semelhantes. Né? Estou falando da vida deles que foram semelhantes. André volta para Atibaia, doente. O Joviano morre com 23 anos de idade. O André quase morreu com 20 anos de idade. Né? O André sobreviveu, na verdade, a família do André não esperava que ele sobrevivesse. E ele sobreviveu. Né? Então a gente vai observando a vida das pessoas, a vida do poeta, e por que se faz um certo tipo de poesia e não outra, porque se tem uma visão mais avançada da sociedade, ou menos avançada, então você percebe que o percurso que Joviano e André perseguiram foram exatamente os mesmos. Apesar do André ter tido mais sorte, no caso, sobreviveu e viveu uma vida bastante longa. Então é isso que eu queria colocar, esse novo aspecto, né, da importância. Então, toda vez que a gente for analisar o que o André escreveu, a gente tem que contextualizar o André. O André, assim como teve uma formação progressista, teve uma vida progressista, e esse progressismo levou o André ao modernismo, que era uma visão progressista do mundo, né, que o Joviano não teve essa chance, morreu antes, né? Mas então esse contextualização do Joviano e a contextualização do André levaram os dois a fazer uma poesia progressista de boa qualidade. Então eram esses dois pontos aí que eu descobri, que eu fiquei muito contente, né? Como pesquisador, embora a gente tenha que lamentar que um jovem tão talentoso como o Joviano tivesse morrido tão cedo. Então nós fizemos essa entrevista hoje com esse quarteto maravilhoso para anunciar que amanhã, dia 6 de maio, nós teremos um colóquio em homenagem aí à 10ª semana André Carneiro, sob a batuta do nosso querido Márcio Zago, que estão todos e todas convidadíssimos para amanhã. Um beijo para vocês, muito obrigada por essa entrevista de hoje, viu? Fiquei muito feliz, sucesso aí ao nosso coletivo, né? Até mais então, beijo para vocês.